Então, gente, mais uma vez boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Lu, Fefe, Raíssa, Lilian, a todos que estão aqui, Nath, Isla, Érica. Bom, vamos lá. Nosso tema de hoje é o que você leva consigo. Boa noite, Lícia. A gente vai fazer uma análise baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. A gente vai passear mais ou menos pelo capítulo 16 do Evangelho e no Livro dos Espíritos a gente vai fazer, pegar uma miscelâneazinha de alguns questionamentos que eu separei, né? Inicialmente, o capítulo 16, que é a base da nossa doutrinária de hoje, ele leva o título chamado não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Quando eu comecei a ler esse capítulo, eu fiquei curioso logo pelo título, porque eu queria saber por que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Primeiro que eu nem sabia o que era Mamon, né? E aí eu fui pesquisar. Não se pode servir a Deus e a Mamon significa basicamente que nós não podemos, ao mesmo tempo, ter uma adoração a Deus e aos bens materiais. Deus, nós sabemos que é a nossa divindade maior, né, que representa talvez a maior divindade do planeta, o criador de tudo. E Mamon é um nome hebraico que significa uma outra divindade, né? Eu estou aqui com o Wikipedia aberto, o Google, e diz que o Mamon é um termo derivado da Bíblia, é um termo hebraico usado para descrever a riqueza material ou cobiça, personificando uma divindade, né? Significa literalmente dinheiro. Então, mamon significa literalmente dinheiro. A tradução do hebraico significa dinheiro. Então, não podemos ter servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Então, o capítulo 16 nos coloca nesse embate, né, entre a crença a Deus e o apego aos bens materiais. Logo o título do capítulo, né, 16 do Evangelho, dá essa dualidade, ou uma coisa ou outra, mas a gente vai entender a partir de agora que não é bem assim. O capítulo 16 do Evangelho, ele começa com uma série de parábolas, né? Parábola, salvação dos ricos, resguardar-se da avareza, conta a história de Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, parábola dos talentos, né? Todas elas retratando esse apego aos bens materiais, o apego à riqueza, o apego ao dinheiro, né? Eu vou ler aqui rapidamente uma passagem da salvação dos ricos. Veja, ninguém pode servir a dois senhores, no caso, a Deus e a Mamon. Ou ele vai odiar a um e amar o outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Veja, o capítulo 16 nos coloca inicialmente nesse embate. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o dinheiro, a riqueza, né? Bom, sabendo que a gente já tem a noção do que significa mamon, né, que é essa coisa do apego, a gente vai desenvolver e tentar entender que não é bem assim. É possível que a gente, sim, ame a Deus e também tenha, não digo apego, mas tenha necessidade da utilização dos bens materiais e do dinheiro e da riqueza, né? O capítulo 16 do Evangelho, ele começa no item número 7, um trecho chamado Utilidade Providencial da Riqueza. Então, veja, de início eu já quero falar que a riqueza, os bens materiais, são extremamente necessários ao nosso planeta e à nossa vivência. Se o dinheiro, a riqueza ou quaisquer bens materiais, eles não fossem importantes, Deus não os colocaria aqui no planeta, na Terra. Ele não criaria essa riqueza, né? Porque se fosse ruim, ele nem colocava. Então, a riqueza, ela é necessária. Necessária em que ponto? Ela é importante para várias coisas. Mas a principal importância do dinheiro e da riqueza é, acima de tudo, que ela está intimamente relacionada com a lei do progresso.
nós precisamos dos bens materiais, da riqueza, para, primeiro, termos avanços científicos, termos estudo, termos pesquisas, e assim, e em consequência disso tudo, nós teremos o progresso, a marcha do progresso da Terra, do planeta, né? Nós estamos em constante progresso. Saímos do estado primitivo, que é o estado de infância espiritual, né? Onde não tínhamos nenhum tipo de tecnologia, os bens eram muito mais escassos e hoje caminhamos em progresso, em marcha de progresso, até atingirmos uma escala, digamos assim, de um mundo melhor, né? de um mundo espiritualmente melhor. E para isso a riqueza ela é e foi extremamente necessária, né? Um homem, quando não tinha casas, ele criou cabanas, criou ferramentas de armamento, flecha, lança, depois criou o dinheiro, criou os mecanismos de troca, criou a pecúnia, né? Então veja que a riqueza e o dinheiro sempre esteve intimamente ligado ao progresso do planeta. Então assim, a riqueza ela é extremamente necessária para isso. Então eu não quero aqui de início, eu quero aqui de início deixar muito claro que a riqueza e o dinheiro eles são muito necessários. Eu não quero aqui em nenhum momento demonizar o dinheiro. Quem tem dinheiro, quem gosta do dinheiro, quem trabalha para ter o seu dinheiro. É muito justo e louvável isso, né? A grande questão e a gente vai chegar lá, o extremo apego aos bens materiais, né? Então eu falei para vocês que o Evangelho começa no capítulo 16, item 7, falando dessa utilidade providencial da riqueza. A riqueza e o dinheiro e os bens materiais, de maneira geral, são extremamente úteis para a gente, para que a gente se desenvolva. E aí, já colocando no Livro dos Espíritos na nossa conversa, na pergunta número 776, né, Kardec perguntou, ele perguntou o seguinte, se o estado natural e a lei natural são a mesma coisa, né? Veja. E os espíritos respondem, o estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida é o ponto de partida para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Veja, como eu falei, nós saímos de um estado natural primitivo enquanto espírito e estamos em constante desenvolvimento. E para isso, as riquezas são mais que necessárias. Nós, em nenhum momento, podemos regredir. Né? Nós não podemos, primeiro, podemos sim brecar, desacelerar a marcha do progresso do planeta, mas em nenhum momento a gente pode impedir que o planeta que ele progrida. É inevitável. Na pergunta 780A, Kardec pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Veja, nós, como eu falei, nós estamos em constante progresso. E o nosso progresso, ele tem que ser, acima de tudo, moral. A regeneração do planeta Terra, principalmente, tem que ser uma regeneração pela moral. Nós temos que melhorar enquanto espíritos moralmente. Mas para que a gente atinja esse nível considerável de adiantamento, de evolução moral, nós precisamos, né, é mais fácil atingir esse ápice da moralidade utilizando o nosso intelecto, né, a nossa inteligência. E aí a pergunta 780A do Livro dos Espíritos pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? E os Espíritos respondem, fazendo compreender o bem e o mal. O homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Veja, enquanto o homem fica mais inteligente, ele progride mais rapidamente. E para ele ficar mais inteligente, ele precisa da riqueza, né? Como eu falei, se a gente tiver bens materiais, a gente vai ter estudo, a gente vai ter ciência, a gente vai ter aprimoramento o aprimoramento científico, a gente vai ter livro, a gente vai ter internet, a gente vai ter e-book, livros eletrônicos, a gente vai ter uma série, um manancial de coisas que vai estar à nossa disposição para que a gente possa aprimorar o nosso intelecto, ficando mais inteligentes e, por consequência, a gente vai progredir moralmente. Essa seria a marcha. É lógico, gente, que existem pessoas amplamente inteligentes, muito inteligentes, mas que não sabem usar essa inteligência ou utilizam essa inteligência para fazer o mal, né?
eu acho que o planeta, principalmente o Brasil, é um país que o grande defeito do Brasil é um defeito moral, é um defeito de moral das pessoas. E talvez o grande defeito de moralidade venha daquelas pessoas do mais alto escalão de poder, né? Então veja que essas pessoas que, em tese, têm poder, têm inteligência, têm riqueza, mas não conseguem, através disso tudo, né, dessas ferramentas que estão disponíveis, progredir moralmente. Então, não é algo é, inexorável, né? Não é algo assim certo de acontecer. Mas com essa ferramenta, com essa riqueza, é mais fácil a gente conseguir, né? Bom, e aí eu quero entrar num ponto interessante. Eu falei aqui de riqueza, falei aqui de bens materiais, falei que é justo, sim, nós trabalharmos para ganhar dinheiro, para termos a nossa estabilidade, né? E aí eu pergunto para vocês, por que algumas pessoas têm tanto dinheiro e outras pessoas têm tão pouco? Existe essa desigualdade de riquezas, né? Porque uns têm tanto, outros não têm nada, né? E aí esse é o item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, tá lá no item 8, que fala justamente das desigualdades das riquezas. Gente, não estou falando aqui das desigualdades sociais, né? É diferente. As desigualdades sociais são fruto do trabalho do homem, né? Então, se houvesse um planejamento melhor na distribuição dos recursos públicos, oferecendo aquelas pessoas que estão em condições subhumanas de moradia, né? Oferecer o básico a essas pessoas, moradia, serviço de saneamento básico, comida, né? Esses problemas sociais poderiam sim ser resolvidos. Mas por que existe essa desigualdade de riquezas, essa má distribuição, né? Se a gente considerar somente a vida presente, a nossa atual encarnação, essa pergunta não pode ser respondida, né? Agora, se a gente imaginar que somos fruto de várias encarnações, que tivemos várias encarnações passadas e teremos outras várias encarnações futuras, essa pergunta, esse questionamento já fica um pouco mais fácil de responder, né? Então, assim, talvez as pessoas que hoje têm recursos escassos de riqueza, no passado foram munidos de grande riqueza. Talvez hoje as pessoas que têm bens materiais em abundância, futuramente não poderão tê-lo, né? Então, existe essa coisa cíclica desse ciclo de encarnações, desencarnações e reencarnações. É um processo cíclico que não envolve somente a vida presente. Ela envolve uma série de encarnações e envolve, acima de tudo, a vida futura, né? Nesse item do Evangelho, capítulo 16, item 8, né? Kardec diz assim: por que todos os homens não são igualmente ricos, né? E aí ele responde: é porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservá-los. Então veja, cada um faz com os bens materiais, com seus bens materiais, o que lhe aprouver. Então, se todo mundo aqui ganhasse uma Mega Sena, ao mesmo tempo, certamente gastaríamos esse dinheiro de forma diferente. Algumas pessoas gastariam esse dinheiro em semanas, em dias, em anos. Outras pessoas investiriam em outras coisas para fazer frutificar mais esse dinheiro. Outras pessoas aplicariam em caridade, outras não. Outras, né, com mais apego, não gastariam nem um pouco desse dinheiro. Então, todos nós, espíritos, temos a nossa individualidade, né? Então, cada um temos a nossa providência, a nossa maneira de enxergar o mundo, as nossas vivências e um grau evolutivo de inteligência diferente. Então, esse grau de riqueza é distribuído baseado nisso, baseado nas nossas vivências e baseado na nossa individualidade. Então, assim, seria muito fácil Deus oferecer para todo mundo riqueza, né? E seria muito fácil, e aí seria muito mais difícil o progresso acontecer. Porque se todo mundo fosse rico, ninguém precisaria trabalhar, ninguém precisaria ralar, e aí o mundo, o planeta, ficaria estável, né? Não aconteceria o progresso. O progresso acontece por mentes pensantes que estão sempre querendo mais. Muitas vezes, onde há escassez, é de onde saem ideias inteligentes. Eu cito sempre aqui
o Amir Klink, que sem nenhum tipo de apoio, patrocínio nem nada, ele mesmo pegou os livros, começou a estudar e conseguiu atravessar o Atlântico remando. Então, assim, ele não teve patrocínio, não teve apoio, não tinha dinheiro. Ele foi lá, estudou e fez. Ele conseguiu um progresso, não é isso? Então, assim, seria muito fácil se todo mundo fosse rico, se todo mundo tivesse bens em abundância. Veja que não estou falando aqui das desigualdades sociais. É lógico que todo mundo deveria, sim, ter condições dignas de sobrevivência, né? Bom, o livro dos Espíritos também trata desse tema, né? Dessa coisa de riqueza, umas pessoas terem tanto e outras não terem tanto assim. Lá na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, cujo título é Provas da Riqueza e da Miséria, Kardec pergunta: por que Deus deu a uns riqueza e o poder e a outros a miséria? E os Espíritos respondem: para provar cada um de forma diferente. De resto, como sabeis, os próprios Espíritos escolheram essas provas e muitas vezes sucumbem ao passar por elas. Então veja, muitas vezes nós pedimos antes de encarnar, né? Tem lá o nosso planejamento encarnatório, a gente pede para passar por algumas provações e por vezes não, né? Mas essa desigualdade faz parte do ciclo de progresso dos mundos, de onde a gente vive. A pergunta 815 é bem interessante. Veja como que Kardec pergunta: qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A desgraça ou a fortuna? O que é pior? Você ser muito, muito pobre ou você ser muito, muito rico? E aí os espíritos respondem: tanto uma como outra. As duas. As duas são condições igualmente, são condições iguais de aperfeiçoamento ou não. A miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. Então, veja, muitas vezes a gente reclama quando a gente não tem muita coisa, né? Quando a gente tem recursos escassos, recursos materiais escassos. Reclama que a gente é pobre, reclama que a gente não tem dinheiro. Então, isso pode ser que acabe resultando no murmúrio, na constante reclamação, na falta de satisfação com a vida, né? Na falta de resiliência. Esse é um problema daquelas pessoas que têm pouco. E aqueles que têm muito? Aqueles que têm muito não têm muito do que reclamar, mas estão suscetíveis a todos os tipos de excesso. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16 que eu falei, lá no trecho da utilidade providencial das riquezas, ele fala que é muito mais difícil uma pessoa ter grandes riquezas, porque ela tá suscetível a muito mais excessos, a cometer excessos, a ter uma vida sensual, a ter uma vida sem limites, né? Então, é muito mais difícil, de acordo com o Evangelho, você ter muito dinheiro. Tanto que Jesus, né, ele tem aquela célebre frase de Jesus: é mais difícil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele utilizou essa metáfora, né, para dizer que em regra, em tese, mais difícil a pessoa ter bens em demasia, né? Então, assim, tantas pessoas que têm muito pouca coisa, têm bens escassos, que vivem na pobreza, tanto aquele que vive na abundância da riqueza, os dois vão ter problemas com isso, né? Cada um de acordo com as suas características. Vamos em frente. Gente, que eu falei para vocês que o progresso o planeta Terra e os mundos, né? Ele está em constante progresso. Nós estamos em progressão, rumo para sermos espíritos melhores. E eu falei também que o grande problema nosso é um problema de moral. Então, o nosso objetivo é atingir uma perfeição moral, né? E aí o Livro dos Espíritos, dentro desse tema, ele diz que o indício mais característico da imperfeição, ora, se nós estamos em busca da perfeição, nós somos ainda espíritos imperfeitos, lógico. E qual é o maior indício dessa imperfeição?
é o interesse pessoal, né? De acordo com o Livro dos Espíritos, o maior indício de que o espírito ele é imperfeito é o interesse pessoal. E quando ele fala interesse pessoal, é o apego aos bens materiais, acima de tudo. E aí a pergunta 895 e 898 do Livro dos Espíritos retrata bem isso, né? E aí Kardec pergunta, né, nesse questionamento da pergunta 895, além dos defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? Ele já começa. Os Espíritos respondem de maneira bem assim, objetiva. O interesse pessoal. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, veja. Porque quanto mais o homem é apegado às coisas deste mundo, menos compreende o seu destino, né? Mais adiante, na pergunta 898, os Espíritos vão dizer que o vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. Nenhum conhecimento é útil. Então, veja, nenhum conhecimento é inútil. Os Espíritos, mais uma vez, nos remetem que nós não devemos ter esse apego aos bens materiais e devemos utilizar esses bens materiais, essas riquezas, para que nós possamos evoluir primeiro em inteligência e depois a evolução moral vem por consequência. Esse é um caminho interessante a ser seguido, né? Temos os nossos bens materiais sem apego para que a gente possa progredir rumo à inteligência até já atingirmos uma perfeição moral. Esse seria o caminho, né? Gente, falando assim de bens materiais, qual é nós falamos aqui agora há pouco sobre a maior imperfeição do espírito, que seria o interesse pessoal. A contrapartida disso, né, da imperfeição para que a gente possa atingir a felicidade e depois a perfeição enquanto espírito, o Evangelho coloca isso de maneira bem clara no capítulo 15, que é no capítulo chamado Fora da Caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, né? Esse é um capítulo muito interessante porque lá Kardec escreve duas características que põem o espírito rumo à imperfeição, que é o orgulho, o egoísmo, né? A vaidade vem junto, e duas características, duas virtudes que põem o espírito no rumo da felicidade e da evolução moral, que é a caridade, não é isso? Não, gente, a nossa palavrinha-chave para a gente ter um caminho para a felicidade, para a evolução moral, é a caridade. E para exercer a caridade, a gente não precisa ter dinheiro para isso, né? Existem diversas formas da gente exercer a caridade. Eu já falei para vocês aqui em outros encontros nossos. A caridade não se encontra somente em dar bens materiais a outras pessoas, né? Nós podemos fazer a caridade com a conversa, com o abraço, com o afeto, né? Então, nós não necessariamente temos que ter bens materiais para oferecer caridade. É lógico que aqueles que têm um maior manancial de riquezas, sim, podem exercer a caridade, fazendo ajudas, doações a instituições assistenciais, fazendo esse tipo de trabalho. Mas a caridade não é um recurso exclusivo de quem tem riquezas e bens materiais. Então, assim, o grande caminho nosso para aprendizado, evolução enquanto espírito e evolução, acima de tudo, moral, é a prática da caridade. Tudo isso está lá no capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Jesus coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. Jesus coloca que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. Então fica aí a dica de Jesus. Sejam caridosos, independentemente da quantidade de dinheiro que vocês têm. A caridade é muito ampla. A gente pode praticar a caridade de maneira... um leque muito aberto de assistencialismo, né? Nesse período de quarentena, outro dia eu saí aqui na rua rapidamente e conversei com uma pessoa por 5 minutos. E no final da conversa a pessoa falou assim, muito obrigado por me escutar, porque eu não conversava com ninguém havia muito tempo. Então, só essa conversa com essa pessoa, principalmente nesse período de quarentena, já foi, talvez tenha sido um ato de caridade
para isso, né? Então, eu não precisei acessar minha conta bancária, não precisei tirar do meu bolso dinheiro nem nada, só escutei a pessoa, conversei com a pessoa. Então, a caridade não está adstrita a bens, a dinheiro e a riqueza. Gente, dando continuidade, e aí eu quero chegar talvez no cerne da nossa doutrinária, que o tema é o que você leva consigo, é no capítulo 16, o item número 9, que é um texto cujo título é A Verdadeira Propriedade, que é um texto do Espírito de Pascal, que foi psicografado em Genebra em 1860, né? Ele fala, veja que coisa interessante que esse Espírito fala. Ele começa o texto dele dizendo: o homem, na verdade, só é proprietário daquilo que ele pode levar desse mundo. Ele só é proprietário das coisas que ele pode levar desse mundo. Então, veja, se a gente desencarnar hoje, agora, nesse instante, o que é que a gente pode levar? A gente pode levar o celular, computador, carro, roupa. A gente pode levar esses tipos de bens. Nada disso a gente vai levar. O que a gente vai levar são outros aspectos, são as nossas virtudes, são as nossas qualidades enquanto espírito, né? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se destina ao uso da alma o homem leva. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É isso que ele traz e leva consigo no momento do desencarne. Eu sempre coloco aqui, gente, e não sou eu que estou colocando, né? É a bibliografia espírita, o Evangelho, Livro dos Espíritos, o tempo inteiro fala que nós estamos aqui na Terra de passagem. A nossa verdadeira casa, nossa verdadeira moradia é o mundo espiritual. Nós estamos aqui como se fosse uma viagem, né? Só que a viagem demora um pouco. Às vezes demora 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80. Tem pessoas que vivem até 100 anos, outras vivem menos, né? Então, essa viagem, quando fica um pouco demorada, a gente acaba esquecendo onde é a nossa verdadeira casa, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nossa verdadeira moradia não é a terra, é o mundo espiritual. Só que a gente se esquece disso. Então, a gente fica se apegando a bens materiais, né? A dinheiro, a carro, a celular, todo esse tipo de coisa que, quando a gente desencarnar, nada disso a gente vai levar. Vai tudo ficar aí, junto com o nosso corpo e o nosso caixão. Então, o que você leva consigo? Né? Que tipo de virtude você leva consigo? Se você desencarnasse hoje ou amanhã, o que é que você levaria com você? Né? O lugar para onde ele irá depende de suas posses morais e não será com ouro que ele poderá pagá-lo. Tudo que você tem aqui, se você tem muito dinheiro, quando você desencarnar, nada disso vai valer. O que vai valer é a sua moral, são as suas qualidades, são as suas virtudes enquanto espírito. Então, muita gente acha que pelo fato de ter dinheiro aqui, ter grandes posses, quando desencarnar vai ter privilégios no mundo espiritual. No mundo espiritual, todo mundo se iguala. E tudo isso que a gente conquistou, títulos, currículo, bens materiais, nada disso vai servir. O que vai servir é a nossa inteligência e o que vai servir são as nossas virtudes. Aqui, no caso, o mundo espiritual, os lugares não são comprados, e sim, são conquistados pela prática do bem. E você? O que você leva consigo? Que tipo de virtude você leva consigo? Né? O que é que você anda praticando nessa encarnação para quando chegar o seu momento do desencarne, você chegar no mundo espiritual e falar assim, eu fiz isso, eu pratiquei a caridade, ou não, eu não estou praticando a caridade, né? Eu fui no dicionário procurar o significado da palavra virtude. Virtude significa conformidade com o bem, com a excelência moral ou da conduta, dignidade. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês, né, é o que realmente importa, gente, são os nossos atributos morais, são as nossas virtudes. Nada de bens materiais que a gente tem hoje vai servir no mundo espiritual. Mais uma vez, é mais do que justo nós trabalharmos, termos nosso dinheirinho, se a gente quiser comprar os nossos bens, mas o que eu quero dizer é que não devemos ter apego a eles, né? Tudo fica aí. Nós vemos, por vezes, na justiça aí, pessoas brigando por patrimônio, né? Fazendo a divisão de bens, aquela tortura, um processo demorado, onde acontece muita briga, desentendimento. Então, muitas vezes, por coisas que quando a gente vai desencarnar, vai tudo ficar. Então, eu quero deixar aqui essa provocação, né?
essa interpretação à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo ao capítulo 16, do que você está levando consigo, né? Pensem um pouco sobre isso. Ainda mais, gente, nesse período de quarentena. Aqui no início da nossa palestra, não sei se vocês estavam todos aqui, eu fiz essa provocação, né? Falei com o Nielma, inclusive. Nesse período de quarentena, eu vou falar por mim. Eu vejo que várias coisas vários bens materiais que eu tenho, eu não estou usando agora, né? Eu não estou usando várias roupas, não estou usando sapato, não estou usando calça jeans, não estou usando roupa social, carro eu estou usando pouco. Então, assim, esse período de quarentena e de pandemia veio aqui causar essa reflexão na gente. Que muitas vezes a gente não precisa de tanto, a gente precisa do essencial. E, acima de tudo, o essencial não é material. O essencial está invisível aos nossos olhos. São as nossas virtudes e a nossa prática da caridade. Ok?